Olá, você está em mais um De Frente com Jamilk, o programa que ensina a dona de casa a fazer crochê, colcha de retalhos, culinária, desenho artístico, silkscreen e mais tudo para você conseguir aumentar a sua renda. Brincadeira! Hoje é o vídeo em que eu vou reagir a alguns dos comentários geniais que eu recebi nas minhas redes. Lembre-se de que nós estamos agora na Terça Insana e agora Terça da Literatura. Eu vou contextualizar vocês, tá? O contexto é o seguinte: eu comecei a postar algumas análises literárias. Eu posto no Twitter, recorto e aí depois colo no meu Insta. E algumas pessoas não concordam com a análise literária e elas vêm com todo direito questionar. Eu separei aqui alguns comentários geniais para que eu possa compartilhar com vocês, mesmo porque, pelo que eu percebi, o que dá audiência no canal é treta e não conteúdo. Então vamos lá, olha só, vou fazer aqui uma retrospectiva das obras que eu já analisei. Eu analisei Dom Casmurro, falei sobre a não traição da Capitu, mostrei que o Machado de Assis fazia uma crítica à sociedade da época e o ponto de vista que nós tínhamos ali do patriarcalismo. Foi só eu falar em patriarcalismo, toda a comunidade conservadora, né, direitista principalmente, ficou muito revoltada porque eu usei o termo patriarcalismo e aí vieram chover alguns impropérios, tá, sobre mim. Beleza. Outra análise, eu falei sobre Iracema, de José de Alencar, falei sobre como o homem branco aparece na obra como aquele que corrompe a sociedade tribal e dizima a população indígena, e é lógico que eu também recebi críticas sobre isso. E falei sobre minha última obra, a última obra que eu analisei, que também foi de José de Alencar, o Guarani, e falei sobre a imposição cultural, a imposição religiosa e cultural dos portugueses colonizadores aqui no Brasil. E é claro que a galera vem discutir. Bem, então vamos lá. Vou pegar aqui algumas frases fantásticas. Eu não vou identificar o cidadão que falou isso por enquanto, tá? Mas vamos lá. Primeira, uma interpretação fechada de uma obra literária, que por definição é aberta, com base em uma alusão a outro livro, é no mínimo uma leitura fechada e com um viés feminista. Eu acho que essa pessoa estava num labirinto, né, de interpretação fechada de uma obra que é aberta, é uma visão fechada de uma obra que é aberta e tá abrindo e tá fechando, tá parecendo coreografia do El Chan, abre e fecha, abre e fecha. Cara, vamos lá. Toda interpretação é enviesada. Toda interpretação é enviesada. Eu explico na bendita análise que o Machado de Assis engana o leitor médio para o leitor médio acreditar que a obra é aberta. E eu mostro, inclusive, as pistas do texto, até o nome do lazarento que faz isso dentro do texto. E mesmo mostrando tudo isso e mostrando para o cara que quanto mais ele fica dizendo, olha, é aberta, é porque ele está duvidando do caráter da Capitu, ele está tendo uma visão de que a mulher é uma mulher lasciva, uma mulher que é uma mulher com um caráter corruptível. Quanto mais o cara fala que é aberto, mais ele reforça esse comentário. Isso, na verdade, só me mostra uma coisa muito interessante sobre o brasileiro aqui. Não importa que você mostre uma coisa na cara dele, esfregue na cara dele. Se ele disser, essa não é a minha opinião, já desmereceu tudo que você analisou. Beleza. Vamos pegar a próxima aqui, ó. O cara disse o seguinte: e fica pior quando se contextualiza que no século XIX nem se discutia machismo. A sociedade da época com certeza era mais patriarcal, sociedade da qual Machado fazia parte
e denunciava os vícios sociais por meio da escrita, marca do realismo. Ou seja, o cara disse que o Machado denunciava, mas fazia parte da sociedade patriarcalista e não se falava sobre machismo. Cara, nessa época, as pessoas não tinham a liberdade de chegar e falar assim, seu machista, escroto, safado. Primeiro, porque não tinha um Twitter para xingar muito. Segundo lugar, não era essa a linguagem que a galera utilizava. Eles construíam metáforas e alegorias para que as pessoas pudessem pensar a respeito disso. Então ele não iria escrever no livro, aquele Bentinho é um filho da machista safado. Ele não iria escrever esse termo, mesmo porque a linguagem dele era outra, certo? O que não significa que ele não denunciava essas cenas, tá? Vamos lembrar que o Machado de Assis era um cara que sofria preconceito. Sério, Pablo, que ele sofreu preconceito? O Machado de Assis era negro. Ele era negro, pobre e epilético, tá? Não é porque hoje o cara tem um nome fodão que na época ele não sofreu preconceito. O Machado de Assis aprendeu francês escutando atrás da porta. O cara não podia frequentar a escola, tá? Então, vamos repensar esse revisionismo histórico da galera aí. Aí uma pessoa disse assim, um belo argumento, professor, agora quero ver sustentá-lo depois do dia em que for traído. Os bois sentem a dor um do outro, né? Veja, isso aqui foi uma ironia, tá? Com certeza isso aqui foi uma ironia. Ele está dizendo que os bois sentem a dor um do outro, ele está tirando sarro dos caras que defendem que o Bentinho traiu. Aliás, que a Capitu traiu o Bentinho. Esse comentário aqui ele é muito interessante. Veja, Machado de Assis fez sob o ponto de vista do Bentinho. Pode-se dizer que poderia não ter traído, pois Bentinho era lunático. Mas se não era coisa da cabeça dele. E se sim, Capitu e Escobar realmente estavam tendo esse caso. A ideia de Machado foi realmente deixar a maior incógnita. Provavelmente essa pessoa conviveu com Machado de Assis, é o Matusalém que está comentando aqui, que ela sabe qual era a ideia. Pois para o leitor é quase impossível desvendar o mistério. Quem realmente leu todo sabe que não há como afirmar nada. Deus me livre. Mas acho, que ele não foi traído. Era para ter a continuação na visão de Capitu, Escobar ou outro alguém próximo. Mas quem disse que era para ter a continuação? O Machado de Assis? Cara, olha só, isso aqui me lembra um desenho da Peppa Pig. Por quê? Meu filho gosta de assistir ao desenho da Peppa. E tem um episódio da Peppa em que o Papai Pig está tentando fazer uma coisa lá que ele disse que conseguia fazer. A Peppa tenta, a Mamãe Pig, aliás, o George tenta, não consegue, o Papai Pig tenta e não consegue. Aí a Peppa fala assim, é impossível fazer isso. O Papai Pig tenta e não consegue, e fala, é impossível fazer isso. Esse comentário é o comentário do Papai Pig. Tipo, eu li e acho que é impossível desvendar o mistério, então eu vou falar, é impossível desvendar o mistério. E daí eu retorno aos outros vídeos que eu já falei sobre esse mesmo assunto. Leia A Droga do Otelo. Compare com os nomes dos personagens, o que significa Maria Capitolina, o que significa Bento Santiago, a cena icônica do Otelo lá no meio. Porra, meu! É tão difícil fazer uma parada dessa, tá? Que mais? Aqui tem mais uma aqui, ó. Não gostei do seu comentário. Naquela época, as mulheres eram muito avançadas. Muitas já tinham vidas bem agitadas, principalmente no Rio de Janeiro. Alguns autores daquela época retratam muito bem. Porém, a traição pode ter ocorrido, pois em uma época nada tinha para fazer. E as mulheres da sociedade eram muito fúteis. E já tinham em mente a libertinagem. E também na literatura inglesa também retrata o avanço das mulheres e os desejos de trair.
Meu Deus do céu, cara! Esse cara, além de viajar no tempo, ele também conhece a mente das mulheres da época. Esse cara deve estar muito magoado por alguma traição, se foi traído. Porque, eu não sei, cara, para vir falar isso aqui, o cidadão não lê o livro, não lê os outros livros e também não conhece muito bem os autores da época. Cara, é cada dia um 7-1 diferente. Tá, tem mais uma aqui. Pablo, apelidaram você também de Doutor Maconheiro. Pois é, essa aqui é nova. Então, vamos lá. Eu já sou o gótico maluco, intelectual por aí, eu, Doutor Maconheiro. Só está faltando a maconha, tá? Só para esclarecer, eu, na minha vida, nunca fumei maconha e não pretendo fazê-lo, certo? Porque não sou afim desse tipo de entorpecência. Mas, já que eu recebi esse apelido, o doutor eu já tenho, tá lá na parede o diploma, tá? Mas o maconheiro aí também vou receber, porque agora que alguém passou essa aí, né? Então, fazemos parte. Pablo, por que você fez essa reação? Porque às vezes, cara, eu, sem brincadeira, a minha esposa tem que me segurar para eu não responder as pessoas na rede social. Eu até começo a escrever um textão para escrever para a pessoa a resposta, mas, cara, sei lá, ela me impede de eu fazer isso, tá? Tem mais coisa aqui, tem mais reação. Espera aí que eu vou falar para você. Ó, do José de Alencar. O Alencar não critica a imposição cultural ao índio, não. Ele trata isso como natural. Isso é um preceito do indianismo. Não, não é. O Alencar critica. Mas você esperava que o Alencar criticasse assim: europeu, você é um cuzão. Não, ele não ia escrever isso. Ele também não ia escrever naquela época. O português veio para cá e enfiou o cristianismo goela abaixo dos índios com os jesuítas e com a Companhia de Jesus. Companhia de Jesus não era um grupo de pagode. Companhia de Jesus era a galera que vinha fazer a catequese dos indígenas, que fez essa catequese, inclusive, com um teatro que está registrado na nossa literatura. O José de Alencar não ia falar isso, porque eu vou explicar pela enésima vez. O livro do José de Alencar era impresso e publicado em Portugal. Então, como é que ele ia escrever isso, cara? Como é que ele ia escrever assim, ó, o português foi muito Locke, beleza? Aí uma outra pessoa me falou aqui o seguinte: e dependendo da cultura, os índios eram até canibais. Quando o cristianismo foi instalado em algumas sociedades indígenas, eles mudaram algumas culturas, inclusive a do canibalismo. Ou seja, ainda bem que o paradigma do mundo ocidental é o modelo judaico-cristão. Caso contrário, o Ocidente seria uma sociedade de bárbaros. Aí eu queria ver. É claro, né? É claro que você sabe o que significa bárbaro? O termo bárbaro? O termo bárbaro foi cunhado na época do Império Romano para designar quem não era romano. Qualquer sociedade que não fosse romana, tá, era uma sociedade bárbara. E aí, hoje, as pessoas utilizam o termo bárbaro para se referir a selvagens. Aliás, selvagem significa quem mora na selva. Não tem nada a ver com gente malvada, certo? Havia tribos canibais no Brasil. Havia, mas você precisa saber o porquê do canibalismo. O canibalismo ritualístico existia como forma de absorver as qualidades dos inimigos. Então o pessoal não fazia tipo, o que vamos comer hoje? Cara, eu tô com vontade de comer fraldinha de ser humano. Eu tô com vontade, hoje eu vou comer maminha. Aí eles iam lá e prendiam um cara, cortava a teta e assava. Tá? Hoje eu quero comer linguicinha. Aí você pensa no que o cara pode ter assado. Não era assim que funcionava o canibalismo. O canibalismo funcionava da forma diferente. Eu ia lá, sequestrava o Carlão, porque o Carlão estava na guerra, né? Aí o Carlão é um cara que é forte. Vocês não sabem, o Carlão tem 1,90 m. O Carlão, além de 1,90 m, 120 quilos e massa gorda de gordura, o Carlão tem 6%. Tá? É veia por tudo, entendeu? Esse é o Carlão. Aí ela sequestrava o Carlão. Porque na guerra o Carlão, a tribo do Carlão perdeu. Trouxe o Carlão pra cá,
O Carlão tem um bícepsão ali, ó, trabalhado, monstruoso. Trícepsão, regaço. O que vai acontecer? No Moquém, que é o meu ritual de canibalismo, vou colocar o Carlão ali, a gente vai acabar com a vida dele e nós vamos absorver a coragem dele, a força dele, a velocidade. Porque, quem não sabe, o Carlão também joga bola. Tudo bem que de vez em quando ele se machuca, tá? Mas ele joga a bola. É porque é muito peso de massa magra pro corpo aguentar. Então, o Carlão se machuca de vez em quando, mas eu quero correr que nem o Carlão. Eu vou comer um pedaço da perna. Os sábios da minha tribo vão comer o cérebro, tá? Aí você vai falar, ai, que nojo! Mas isso não era uma coisa que o cara fazia assim, tipo, nossa, que delícia, vou servir com coentro, tá? Diga de passagem, coentro, Carlão, você até pode colocar uma animaçãozinha aqui, coentro igual fede. Eu não gosto de coentro, tá? Mas eu sei que é um tempero muito apreciado por diversas pessoas. Eu não gosto do sabor do coentro, por isso que eu não uso. Eu acho que tem gosto de fede. Mas eu sei que as pessoas adoram, várias pessoas gostam de coentro. A Bárbara até do lado ali me falou assim, ó, não comenta isso, porque tem muita gente que ama coentro. Mas não era esse o esquema. A galera não fazia isso, não temperava para comer dessa forma. Não é porque faltava comida ou porque eles achavam gostoso, tá? É uma forma ritualística de integração. Ah, Pablo, mas isso é uma desculpa. Não, isso não é uma desculpa, cara. Isso é resultado de um estudo de pessoas que moraram nas tribos, certo? Pois é. Então, esse foi o canibalismo que houve no Brasil. Não era tipo um The Walking Dead, que o cara vinha e te mordia, certo? Então, aliás, houve até relato de quem foi preso pelos canibais e que fugiu porque demonstrou covardia, tá? Então o cara falou aqui que não houve imposição. Houve imposição e a própria literatura está cheia de relatos. Mas eu posso falar em números, tá? Para você saber. Havia 2,5 milhões de habitantes nas tribos brasileiras. Hoje nós temos 10% dessa galera, tá? Tô falando em números bem arredondados aqui, mas é só para você ter uma ideia. Então, cara, de vez em quando eu recebo aqui esses comentários que chegam a dar tristeza, tá? Uma pessoa que mandou, o cara explica uma regra gramatical em um quadro branco e diz que inventou um método, me poupe. A pessoa não sabe o que é o método, não sabe o que eu tô fazendo ali e comenta uma dessa. Poupe-me e não me poupe você. Não se começa a frase com pronome oblíquo átono. Beleza? Bem, esse foi o vídeo de hoje, tá? Da Terça Insana, pistolando nos comentários. Um grande abraço, inscreva-se no canal e até a próxima. Força, guerreiro!